Vamos imaginar uma cena, uma startup de tecnologia, um projeto que parece impossível de tão complexo e um prazo que, sinceramente, é uma piada. A pressão ali é máxima. Agora, o que é que separa o sucesso espetacular do fracasso total? A resposta, olha, não está no QI, não está nas horas de trabalho, mas sim numa forma completamente diferente de enxergar a inteligência. E é isso que a gente vai desvendar agora. Bem-vindos à Startup Tech Nova. A equipe da vez é a 8 Bits de Gênio, e a missão deles é crítica: construir um sistema de logística super eficiente. O sucesso do projeto depende totalmente da sintonia de um time que, se a gente olhar no papel, parece um pouco desconexo. Tem o gênio da lógica, a adista do código, a especialista em pessoas. Como é que essa mistura improvável pode dar certo? Primeiro, vamos conhecer o Alex. Para ele, o mundo é feito de lógica e matemática. É ele quem constrói o back-end, sabe? Os algoritmos complexos, a espinha dorsal de todo o sistema. O código dele é limpo, eficiente e, na cabeça dele, absolutamente perfeito. Em seguida, vem a Bia. A força dela não está só nas linhas de código. A mágica da Bia é a capacidade de visualizar o sistema como um todo. Ela é a arquiteta visual. A pessoa que consegue transformar toda aquela complexidade do sistema numa experiência de uso que seja simples e, por que não, agradável. E por último, mas super importante, a Diana. Ela não escreve uma linha de código sequer. O valor dela está em outro lugar, em entender de gente. Ela consegue ler as emoções do time, mediar conflitos e manter a máquina social da equipe funcionando direitinho. Sem ela, o projeto já teria implodido, com certeza. Então, a gente tem o Alex, a Bia, a Diana, cada um com uma habilidade muito específica. Como é que essa combinação, que parecia meio aleatória de talentos, levou a um sucesso tão grande? Qual era o segredo por trás dos 8 bits de gênio? A resposta, olha, está numa teoria que revolucionou a nossa forma de pensar sobre a inteligência. Para entender o segredo deles, primeiro a gente precisa desmontar uma ideia bem antiga. Aquela noção tradicional do que significa ser inteligente. Por muito tempo, a inteligência foi vista como uma coisa só, medida por um número, o famoso QI. Essa visão, claro, privilegiava quem era bom de lógica, de linguagem e acabava deixando um monte de outros talentos de fora. Só que agora a pergunta fundamental mudou. Não é mais sobre o quão inteligente alguém é, e sim como essa pessoa é inteligente. É uma mudança de um ranking, de uma fila, para um mapa de talentos. E essa revolução toda começou lá no início dos anos 80 com um psicólogo de Harvard chamado Howard Gardner. Ele percebeu uma coisa curiosa. Uma pessoa podia perder uma habilidade por causa de uma lesão no cérebro, mas manter todas as outras intactas. Isso indicava que a inteligência não era uma coisa só, né? A pesquisa dele culminou no livro Estruturas da Mente, de 1983, que apresentou ao mundo a teoria das inteligências múltiplas. O que o Gardner propôs foi que, em vez de um único motor, todos nós temos um conjunto de motores diferentes. Vamos dar uma olhada em como esses 8 motores humanos funcionam. E aqui está o ponto central da definição de Gardner. Inteligência não é só ir bem em prova. É a capacidade real de resolver problemas ou criar coisas que têm valor numa cultura, numa comunidade. Isso muda tudo. Inteligência não é só para gênios da matemática, mas para qualquer um que cria algo de valor para o seu grupo. E aqui estão os 8 motores: a lógico-matemática, a linguística, a espacial, a físico-sinestésica. Pensa no cirurgião ou num dançarino, por exemplo. Temos a musical, a interpessoal, a intrapessoal e a naturalista, que é a de um biólogo que consegue ver padrões na natureza. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: todo mundo tem todas elas, só que em níveis diferentes. Ninguém tem uma só. É como ter um painel de controle com 8 alavancas, cada uma com sua própria potência. E é essa combinação que forma um perfil único para cada pessoa. Agora, vamos voltar para a nossa equipe. O segredo deles era exatamente esse. O Alex era pura inteligência lógico-matemática. A Bia usava a inteligência espacial dela para dar forma àquela lógica toda. E eles ainda tinham o Carlos, o mestre das palavras, com sua inteligência linguística que traduziu o Techniquez para que todo mundo, de clientes a novos desenvolvedores, pudesse entender. E aqui entram as inteligências que gerenciam o tal do código humano. A inteligência interpessoal da Diana mantinha a equipe unida, funcionando. E a intrapessoal do Elias, o testador, permitia que ele refletisse sobre os próprios padrões de erro para achar as falhas mais escondidas. O sucesso não veio só do código, mas da sintonia de todos esses motores juntos. Ok, a teoria é fascinante, né? Mas
Como é que a gente pode usar esse mapa de inteligências para construir uma carreira de sucesso e ter uma vida mais equilibrada? Entender o próprio perfil de inteligências permite uma especialização única. Uma pessoa pode ser um ótimo programador com sua lógica, mas se combinar isso com uma inteligência interpessoal forte, ela vira um líder de equipe excepcional. É só pensar em como Steve Jobs combinou a inteligência lógico-matemática com a espacial e a interpessoal para criar produtos revolucionários e uma marca icônica. A chave é combinar os motores. E essa combinação de motores impacta diretamente duas áreas fundamentais da nossa vida: a carreira, como a gente acabou de ver, e a saúde. E isso nos leva direto a uma estratégia anti-burnout. A inteligência intrapessoal, por exemplo, é crucial. É a capacidade de olhar para dentro, reconhecer os próprios limites e saber a hora de parar. Não é sobre fraqueza, é sobre autoconhecimento estratégico. A interpessoal ajuda a construir um ambiente de trabalho mais saudável, enquanto a físico-sinestésica nos lembra de levantar da cadeira. É sobre usar todo o seu painel de motores para se manter em equilíbrio. Então, depois de tudo isso, a grande questão volta para a gente individualmente. Essa citação resume tudo perfeitamente. Não se trata de ter ou não ter. Todo mundo tem essas capacidades. O verdadeiro desafio e a verdadeira oportunidade é descobrir como usar o nosso perfil único para construir uma vida, tanto profissional quanto pessoal, que seja mais plena, mais satisfatória. Então, será que o objetivo final é ficar se medindo, se classificando, tentando descobrir o quanto de inteligência cada um de nós possui? Ou será que a pergunta de verdade, a mais poderosa, é descobrir como cada um de nós é inteligente e, a partir daí, encontrar a melhor maneira de colocar essa combinação única de talentos em ação no mundo? A teoria sugere que a segunda pergunta é a que realmente importa.